pop. Pondé, no outro bloco, o Aldino lembrou que o Nietzsche fez a crítica à filosofia, mais especificamente ao Platão. Ele também criticava a fé religiosa, ele fez a crítica moral, mas seria a crítica ao ressentimento a coisa mais importante da obra dele? Sem dúvida nenhuma, para ele, a crítica ao ressentimento era fundamental. Eu não acho que dê para dizer que, enquanto ele estava vivo, ou digamos assim, na totalidade da obra dele, ele achasse essa crítica mais fundamental, né? Mas não resta dúvida que, por exemplo, o Nietzsche, ele seguramente considerava a religião grega melhor do que o cristianismo. Não porque ele estivesse dizendo que Dionísio e Apolo existiam enquanto tal, mas no sentido que a religião grega era menos ressentida do que o cristianismo. O cristianismo seria a religião dos fracos. O cristianismo é o platonismo para pobre, né? Platonismo das massas, porque é uma versão, porque a versão do Platão basicamente é de que esse mundo não é real, o mundo real é outro, que não necessariamente lá em cima, mas que é perfeito e que é imortal e eterno, onde você é imortal e eterno e onde não há sofrimento. E se você aprender metafísica e for filósofo tipo Sócrates, você chega lá. O que o cristianismo faz? Basicamente Paulo, né, que é o criador do cristianismo, ao contrário do que os incautos acreditam, né? O que o Paulo faz basicamente? Faz uma versão para pobre, no sentido de massas. Olha, se você seguir o carpinteiro, que ele na realidade é o dono do negócio, essa vida aqui acaba, que é muito ruim, lá vai ser ótimo. É por isso que ele diz que é o platonismo para pobre. E nesse sentido, como Platão já servia o ressentimento, onde está o ressentimento aí? Está na recusa da vida tal como ela é. Está na recusa da vida finita. Da vida sem sentido. Está na recusa de uma vida que não carrega sentido em si mesma. Que não existe para coisa nenhuma. Num universo que é a indiferença articulada das mais diversas formas, materiais e imateriais. O ressentimento está na recusa disso. Na determinação de que deveria ser de outra forma, né? E nesse sentido você percebe o elemento infantil que tem no ressentimento, que é, por exemplo, quando alguém acusa a sociedade por tudo, acusa os pais por tudo, acusa a igreja por tudo, que é bem típico de gente infantil, né? Achar que ele não consegue nada porque a sociedade não deixa, ele não faz nada porque não deixa, né? O Nietzsche nem tinha ainda clareza, apesar de que ele já viveu nessa época, mas ele era muito distante disso, de como isso ia dar em todo um debate político. O ressentimento se transformou num enormemente importante conceito da política. Então, dá para dizer que sim, a crítica moral depende do ressentimento, porque a moral é dos fracos, que tem medo dos fortes. E aqui não é forte no sentido que você é bombado, como incautos pensam. Nem é fortes no sentido de que os alemães são fortes, né? É forte no sentido de que não tem medo da falta de sentido da vida. É isso que significa forte para o Nietzsche, né? E os que têm medo dessa falta de sentido da vida armam toda uma moral para garantir que a vida vai ser pequenininha. E essa vida pequenininha, ela é vivida em troco daquilo que o cristianismo vai vender para você, ou qualquer outra religião que afirme uma outra realidade, que é perfeita. Então, o Nietzsche, ele vai criticar esse movimento de negação da vida tal como ela é, em favor de uma outra vida, que essa sim seria real. E, portanto, Nietzsche acaba sendo alguém, como se fala em filosofia muito comumente, um filósofo estetizante, no sentido de que, para ele, o sentido da vida é o gosto, é o tesão. Pondé, você falou dos desdobramentos políticos do ressentimento, que Nietzsche não teria ideia de quanto isso ia ser importante do ponto de vista político. Mas, do ponto de vista pessoal, será que Nietzsche conseguiu se sobrepor a esse ressentimento, vencer o próprio ressentimento? Porque
segundo a obra dele, quando você consegue superar o ressentimento, isso te encaminha para aquela vida dionisíaca, não ditada pela ordem, não tiranizada pela necessidade de ordem. Mas Nietzsche, ele mesmo, ele não teve, a gente não pode dizer que ele teve uma vida dionisíaca, muito pelo contrário, não? Provavelmente não, né? Digamos assim, não foi um cara que teve sucesso com as mulheres. Aparentemente foi um apaixonado pela Andréa Lu Salomé, que é uma mulher que aparentemente era uma mulher tipo fatal, muito inteligente, bonitona. Todo mundo ficava apaixonado por ela. Todo mundo apaixonado, e ela transava com muita gente, menos com Nietzsche. Então, isso já dá um belo ressentimento para um sujeito, né? É bem possível que ele tenha, talvez até tenha transado com alguém que tinha sífilis e pegou sífilis, que é uma das hipóteses da morte dele e tal, mas não dá para dizer que a vida dele tenha sido uma vida dionisíaca. Agora, não resta dúvida que quando Nietzsche veio a óbito, ou mesmo antes disso, quando ele veio a sua crise e sua catatonia, né, enlouquecido, o Nietzsche já era famoso. Mas ele não teve consciência disso, né? Provavelmente não deu tempo para ele usufruir disso. Então, assim, e o sucesso pode ser um critério muito fácil de avaliar uma vida em que você viveu a partir daquilo que lhe dá tesão. Um critério fácil, mas nem sempre necessariamente verdadeiro, tá? Mas normalmente é usado como um critério fácil para isso. Então não dá para dizer que o Nietzsche teve uma vida dominada pela vontade de potência. Agora, não resta dúvida que a obra que ele criou, o estilo que ele escreveu, a forma não, digamos assim, não dentro da norma do filósofo escrever, principalmente na Alemanha, que é a influência do romantismo nele, coisa meio poética, meio delirante. Isso daí carrega, digamos assim, certas vibrações nietzschianas, digamos assim, certas vibrações do que a gente poderia chamar de alguém que atravessou o ressentimento, né? Porque, no final das contas, Thaís, esse elemento utópico do Nietzsche, esse elemento dionisíaco, é um elemento que está presente no romantismo, né? O Nietzsche é um filósofo romântico, né?